Senhora presidente, deputada Fatinha, senhores e senhora deputada Lucinha, nós não podemos deixar de analisar a crise institucional que vivemos nesse dia de hoje no estado do Rio de Janeiro, função de uma entrevista, deputada Lucinha, que o presidente da casa, Jorge Pisciani, deu à rádio CBN numa posição dura e crítica à gestão do governo Pezão. Foi uma entrevista que se assemelha aos discursos que aqui já fazemos, críticos ao desgoverno que aí está. Mas nós da oposição temos esse dever, né, de analisar o comportamento desastroso que tem o governo Pezão, que botou como meta estratégica punir o funcionalismo público para justificar a crise que ele está vivendo. Agora foi um atrito de um chefe de poder, ambos do PMDB. E cá entre nós, a base de sustentação do governo, né, não é uma base de sustentação sólida em torno do governador. É uma base de sustentação sólida em torno do presidente da casa. Esta que é a verdade. Ora, o Tribunal de Contas, ao analisar as contas do governador Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles, porque ambos governaram o Estado em 2016, propôs no voto que as contas fossem rejeitadas. Cabe o Poder Legislativo homologar ou não o que sugere o Tribunal de Contas. Mas antes de ir a plenário, tem que as contas passarem pela Comissão de Orçamento, composta de 7 membros. Nas contas de 2015, deputada Lucinha, já estava claro o desastre que foi a gestão do Pezão. Em nome da nossa bancada do PSDB, composto por Vossa Excelência, deputada Lucinha, pelo deputado Osório e pelo deputado Silas Bento, nós apresentamos um voto escrito pela rejeição das contas. Fomos acompanhados, neste voto divergente, pelo deputado Conte Bittencourt. Perdemos lá de 5-2, deputado Gilberto Palmares. Veio a plenário este ano, e já não me lembro o placar. Foi algo como 30 e poucos a 20. Bom. Mas, naquela oportunidade, as contas de 2015 tinham a parecer pela aprovação do Tribunal de Contas. Agora, no dia de hoje, na reunião da Comissão de Orçamento, que foi de 13 às 15 horas, deputado Osório, o deputado presidente Paulo Melo, e não fazia parte da pauta, designou o deputado Edson Albertassi relator da matéria. E ainda mais, disse que o prazo, como prevê o regimento, é de até 60 dias contado da data do recebimento. Extingue-se em 1º de setembro, mas é até. Mas que se o relator, que pede pauta ao presidente, pedir amanhã, ele convoca uma extraordinária. Se pedir em julho, ele convoca uma extraordinária
pedindo ao presidente, porque é extraordinário, é o presidente que tem que convocar, mostrando que quer dar celeridade a essa votação. Ora, então, a hipótese, e nós, em nome da bancada do PSDB, apresentaremos, deputada Lucinha, um voto na Comissão de Orçamento pela rejeição das contas. É inaceitável. Foi estourado o limite de gasto de pessoal do conjunto das contas de governo, isto é, somando todos os poderes. O limite era 60%, foi 72%. O limite do Executivo era 49%, gastou-se 62%. Não cumpriu o teto mínimo constitucional da saúde, que é 12%, gastaram 10,4%. Não cumpriram o teto constitucional dos gastos com a FAPERJ de 2 pontos percentuais. Ainda fizeram uma lambança no Fundeb. Ora, diante disso, acho que o relator terá que ser quase mágico para querer dar um voto favorável, né? Mas, na política, muitas coisas são possíveis. Nós estaremos lá para fazer o enfrentamento. E se o projeto for rejeitado lá, é sinal que o vento mudou. Né, deputado Juliano? É sinal que o vento mudou. E se vier rapidamente, porque votado na comissão, em 72 horas o presidente pode botar em pauta aqui. Votado aqui, se as contas forem rejeitadas, de imediato está inelegível o governador e o vice-governador. E fica caracterizado o crime de responsabilidade, que é a base, é o fundamento legal para se pedir o impeachment, para dar andamento aos pedidos de impeachment. E são 3 que existem nessa casa. Da bancada do PSDB, assinado por mim, por Vossa Excelência, deputada Lucinha, deputado Osório, deputado Silas Bento. Existe o pedido da bancada do PSOL, existe o pedido do MUSP. Então, 3 pedidos de impeachment já tem na casa. Então, essa é uma hipótese que passa a ser bastante relevante, até porque o presidente, na entrevista, afirmou que tinha 2 soluções para o pesão: ou a intervenção federal ou o impeachment. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi, né? Bom, será que isso tem saída? Seguramente alguns bombeiros entrarão em ação, mas nós não somos bombeiros, nós somos oposição. E conta que está rejeitada pelo tribunal, tem que manter a rejeição aqui no plenário. Então, essa é a nossa posição. Então, vejo que o governador, ele só tem uma saída: é fazer com que o governo federal acate o pedido para ele assinar o termo do ajuste fiscal sem o teto do gasto. Porque se isto não acontecer, no meu entendimento, ele terá que ir para casa. Porque ele quis, e não fazia parte da lei federal, deputada Lucinha, passar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Não fazia parte da lei complementar federal. E com isso, levou aos poderes aumentarem a contribuição patronal de 22% para 28% a partir do ano que vem. E a contribuição patronal conta como despesa de pessoal, quer dizer, bota todos os poderes na mesma guilhotina que já está o executivo. E manda para essa casa
um projeto de lei sobre teto de gasto que visa, que é uma provocação aos poderes. Porque a emenda constitucional, já lhe dou a paz, deputado Gilberto, a emenda constitucional federal, que estipulou o teto do gasto, ela é simples. Ela pega a despesa primária liquidada do exercício anterior e corrige pela inflação do INPC. A contazinha é fácil, né? A daqui, e a lei federal não pede isso, vem duas hipóteses. Ou você vai corrigir a despesa primária liquidada, despesa primária liquidada, pela variação de 2 anos do INPC, 2015 e 2016, ou pela variação da receita corrente líquida de 15 e 16. A receita corrente líquida de 15 foi maior do que a 16, porque em 2015 entrou 7 bilhões de depósito judiciário, e em 16 só entrou 2 bilhões e 900 do governo federal para as Olimpíadas. Ora, então qual é que vai ser a correção? Se 15 é maior que 16, não tem correção. Então, novamente, você está punindo os poderes com isso. Então, fizeram uma armadilha que, no fundo, o próprio governador se enredou. Concedo a parte a você, e depois concluo, senhora. Extremamente rápida, deputado, concordando com 95% da sua intervenção, mas cabe sempre a pergunta. Vamos supor, por hipótese, que a situação se agrave tanto que seja inviabilizada a continuidade do governador Pezão e que ele sofra o impeachment. Esse é um debate que está aí colocado até pelos seus apoiadores. Mas eu ouso sugerir, sem nenhuma pretensão de que nós tenhamos o condão de resolver isso, que os vários partidos de oposição aqui na Casa, que têm contradição com o projeto de recuperação que tem sido proposto pelo governo, tentem se reunir e também até discutir, porque cabe também, eu acho, a gente que tem negado e votado contra as propostas do governo, ser mais incisivo na minha leitura e mais organizado na apresentação de ideias para a superação da crise do Rio de Janeiro. Então, nós estamos sugerindo aqui, modestamente, realmente, que todos os partidos com bancada de oposição na Casa tentem se reunir e dialogar. Deputado Gilberto Palmares, eu acato a sua sugestão, mas queria lhe informar que nós já estamos com essa atitude desde 2015. 2015, fizemos um ofício do secretário de Fazenda, com um rol de propostas que posso dar a Vossa Excelência, nesse sentido. Quando a gente votou a LOA de 16, apresentamos a emenda na bancada do PSDB, com um elenco de propostas de como sair da crise, que não seja as propostas de guilhotinar o servidor público. Então, a gente tem também sido propositivo, mas é que, na verdade, não existe mais nenhum diálogo entre executivo e legislativo. Não existe mais nenhum diálogo. Bom, mas, senhora presidente, era necessário fazer essa análise, porque é o tema do dia, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, senhora presidente.